Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Caroline Amparo e este é o podcast Fala Carolis, criado para tirar as vozes da minha cabeça e compartilhar com vocês coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, em conversas de bar e até sessões de terapia. Vamos comigo? Bom, gente, no episódio de hoje eu vim com o tema é amor ou é projeção? E quando eu pensei nesse episódio, foi muito por conta de algumas situações que eu vivi aí nos últimos 3 meses, né? Onde eu me questionei bastante sobre essa coisa do amor romântico e tudo mais, e foi muito baseado não só no que eu vivi, mas até mesmo em coisas que eu li. No final do ano eu terminei um livro maravilhoso que eu fiquei obcecada por ele, que é o Tudo sobre o Amor, de Bell Hooks, né? Bell Hooks, não sei dizer exatamente, mas enfim, ela é uma escritora incrível. E nesse livro ela nos traz muito para reflexão sobre o que é o amor, não só o amor romântico, né? Mas como nós aprendemos a amar, sobretudo a diferença do amor na visão das mulheres e dos homens. E, enfim, eu já estava bem pensativa a respeito disso e só aumentou mais as minhas reflexões e as vozes da minha cabeça. Foram alugados vários triplex aqui na minha cabeça, né? E eu resolvi trazer também esse episódio porque dentro das reflexões que eu já estava fazendo no Instagram, uma das reflexões que eu fiz foi inclusive sobre isso, né? Sobre amor e sobre projeção. Porque um certo dia eu estava ouvindo uma canção do Capital Inicial, que se chama Incondicionalmente, inclusive muito boa essa música, e aí eu fiquei prestando atenção na letra dessa música, e ela me fez refletir um pouco sobre essa coisa do quanto a gente ama genuinamente e do quanto a gente projeta, né? Principalmente falando de amor romântico e nos primeiros meses de uma relação romântica. E eu vou recitar essa música, um trecho dela, para vocês entenderem porque ela alugou um triplex na minha cabeça, tá? Basicamente a música começa assim: sigo você por onde você for. Eu preciso de você para aliviar a minha dor. Já estive aqui e ouço sua voz, me dizendo que há um oceano entre nós. Essa parte que eu vou falar agora foi a que me pegou mais, tá? Te incomoda que eu fale assim? O que mais você quer mudar em mim? Te incomoda que eu fale assim? O que mais você quer mudar em mim? Você me quer incondicionalmente ou me quer mais um pouco diferente? E é isso, gente. Esse segundo parágrafo, essa segunda estrofe, onde ele pergunta, te incomoda que eu fale assim, o que você quer mudar em mim, me fez pensar, né, que quando a gente está conhecendo alguém, a gente faz projeções, não tem como não fazer, de como a gente gostaria que a pessoa fosse, mas com o tempo, algumas coisas nossas vão incomodando a pessoa e algumas coisas da pessoa vão nos incomodando também. E aí essa pergunta que ele faz, você me quer incondicionalmente ou me quer mais um pouco diferente, me fez pensar que, poxa, será que às vezes a gente quer a pessoa genuinamente como ela é, a gente ama de maneira genuína, ou a gente quer um pouco diferente, que seria mais ou menos do nosso jeito? A gente quer que a pessoa seja aquilo que nós projetamos, sabe? E aí eu fiquei pensando sobre isso. E claro, além disso, do livro da Bell Hooks que eu já estava lendo, eu também associei muito isso com coisas que eu estava vivendo, né, no meu último relacionamento, porque eu fui aos poucos sentindo que eu estava me perdendo de mim mesma em algumas coisas, ou evitando ser Carol demais, ou Carolis demais, para, de certa forma, não decepcionar a pessoa com quem eu estava, para me sentir amada, e por mais feminista que eu me considere, independente, empoderada, no fim todo mundo quer ser amado, gente. Eu acho que por querer ser amada, eu estava me anulando em alguns aspectos. E quando eu caí na real em relação a isso, eu tomei a decisão de não seguir o relacionamento, né? Claro que tem uma série de coisas que faz a gente finalizar um relacionamento, mas no meu caso, isso também foi um dos motivos. Foi quando eu comecei a perceber que ser eu mesma talvez não fosse suficiente para esse relacionamento, talvez não fizesse a outra pessoa feliz,
e, sobretudo, não me fizesse feliz também, porque eu sentia que quando eu era 100% eu não era amada incondicionalmente, entendem? E é um pouco dolorido a gente perceber isso, que às vezes ser a gente mesmo não basta, mas também é um pouco libertador, porque é aquilo, né? Olha, eu sou isso, eu não sou perfeita, mas o que eu posso te entregar é isso. O que eu ainda não sou perfeita, eu estou trabalhando para melhorar, mas basicamente é isso que você tem de mim, é isso que eu posso te entregar. E aí cabe a outra pessoa estar satisfeita com isso ou não. E isso, gente, é recíproco, né? O mesmo vale para o caso contrário. Então, no meu caso, sim, eu tomei essa decisão pensando em mim, em não querer me anular, mas também pensando que, cara, tudo bem a pessoa não ser como eu, ela ser diferente. Eu conheci a pessoa sabendo disso, mas algumas coisas a gente vai descobrindo ao longo do relacionamento e a gente pondera, pô, é, esse tipo de atitude, de comportamento, de personalidade, eu consigo tolerar? Certos comportamentos são negociáveis ou inegociáveis? Eu acho que é esse tipo de pergunta que a gente tem que se fazer ao se relacionar. E todos os meus relacionamentos acabaram por algo não se alinhar, né? A grande diferença é que cada vez mais, e com terapia, e com estudos, e com análise de tudo que eu fui fazendo nos meus relacionamentos, eu fui aprendendo cada vez mais rápido a detectar se algo fazia sentido para mim ou não, né? No primeiro relacionamento eu não tinha muita bagagem, eu só achava que tinha algo errado e que eu me sentia mais triste do que feliz, então eu terminei. Gente, o carro do gás. Tenho o caminho da BR Petrobras, pode confiar. É isso, né, gente? Itaquaquecetuba City tem dessas, né? Musiquinhas de fundo. Peço perdão. Bom, gente, vamos lá, voltando pro foco. Eu espero que o barulho não esteja incomodando vocês o suficiente, porque aqui tem dessas, né? 2h15 da tarde, carro do gás aqui, ó, galera dos trabalhadores, né, exercendo sua função. Vamos lá, voltando do raciocínio, falando um pouco dos meus relacionamentos, é, eu acredito que eu fui ganhando bagagem conforme eu fui me relacionando, né, então, um primeiro namoro mais sério que eu tive, eu não sabia ainda dizer o que eu negociava e o que eu não negociava, eu não tinha essa bagagem emocional e nem maturidade, mas eu sabia que não estava indo tão bem, né? Quando você se vê mais chorando do que sorrindo, mais tendo briga do que momentos felizes, você entende que talvez não esteja funcionando tão bem, né? Então, foi no meu primeiro namoro, eu terminei por conta disso, de não estar me sentindo feliz, e foi bem traumático, foi bem complicado, porque esse ex-namorado foi bem escroto, com perdão da palavra. Foi um cara que a gente terminou e ele começou a dar em cima de amigas, parentes, e enfim, ele também não tinha muita bagagem emocional, hoje eu vejo isso. Era um cara que não era maduro para ter um relacionamento e aquelas pessoas que engatavam um relacionamento atrás do outro. Então, nenhum dos dois estava pronto para namorar, nem eu, nem ele. E naquela época eu me relacionava muito com base só em sentimento. Eu não era racional o bastante para pensar que nem só de amor se vive, né? Então, por isso que eu falo que cada relacionamento foi amadurecendo um pouco, né? O meu relacionamento mais longo, que durou 6 anos, foi onde eu aprendi mais coisas. E eu considero que foi um relacionamento onde eu amei mesmo, de maneira genuína, é, aprendendo a aceitar as diferenças do meu parceiro, e eu também acredito que com ele foi a mesma coisa. Nós amadurecemos muito juntos, porque 6 anos, né, você vive diversas fases com a pessoa, tivemos momentos complexos, momentos muito felizes também, e acabou de maneira muito respeitosa, onde a gente sentou e entendeu que os objetivos não eram iguais, né? Cada um queria uma coisa. Eu tinha vontade de ser mãe na época, ele não tinha vontade de ser pai, eu tinha vontade de morar no Brasil, ele não tinha. Então eram objetivos cruciais muito diferentes e a melhor decisão a ser tomada foi realmente cada um seguir o seu caminho. E, enfim, hoje nós não temos contato, mas eu espero que ele esteja feliz, né? E
Eu também estou cuidando do lado de cá de ser feliz, ao meu modo e com as escolhas que eu fiz. E, enfim, é um relacionamento que já acabou há mais ou menos uns 3 anos, mas eu aprendi muito, foi o relacionamento que mais me ensinou mesmo, onde eu mais, onde foi o relacionamento onde eu desenvolvi muita maturidade, onde eu cresci bastante e nada é em vão, né? Eu sinto que isso precisou acontecer, essa relação precisou existir para que eu aprendesse a ter recursos emocionais para lidar com as coisas e também ser muito racional, onde eu aprendi que o amor não é egoísta, porque foi um relacionamento que acabou existindo amor ainda, mas a sensação que eu tenho é que foi um amor que foi ressignificado, principalmente para mim, assim, deixou muito de ser um amor romântico e virou um amor meio fraterno, um amor de amigo, e aí foi onde eu vi que não fazia mais sentido manter o relacionamento no quesito amoroso mesmo, romântico, sabe, da coisa. Foi onde eu entendi que para continuar tendo respeito e admiração, precisava se encerrar. Depois que eu tive o encerramento desse relacionamento longo, que inclusive ele aconteceu ali antes da pandemia e durante a pandemia, né? Então, eu passei o ano de 2020 e metade do ano de 2021 nesse relacionamento de 6 anos, fez parte, né? Então, pensando em uma linha do tempo, eu me relacionei de 2015 a 2021. Então, eu cheguei a viver, sim, um período da pandemia com essa pessoa, e querendo ou não, muitos casais se separaram na pandemia, porque eu acho que os problemas ficaram mais evidentes para todos, né? E eu comecei a minha terapia no ano de pandemia, então 2020 ali, finalzinho de 2020, eu comecei minha terapia por questões de trabalho, eu estava num trabalho onde a minha saúde mental acabou sendo afetada até pela pressão da questão da pandemia, alguns colegas de trabalho foram demitidos, então ficou uma pressão muito maior para quem estava na empresa de entregar resultado, de garantir o trabalho, então eu acabei tendo burnout, enfim, foi bem complicado. E aí é aquela coisa, né? Às vezes quem nunca fez terapia tem a doce ilusão de que você vai para a terapia tratar apenas aquela área que está sendo afetada no momento, né? Então eu achava que, vou para terapia, fazer uns 6 meses de terapia, lidar com esse burnout e depois valeu, falou, vou ter alta e seguir meu baile, seguir minha vida. Só que foi uma grande ilusão, né? Chega na terapia, eu falo que é como uma cômoda, onde cada gaveta dessa cômoda é uma área da sua vida. E o trabalho era só uma das gavetinhas, né? Tinham todas as outras áreas aí para eu tratar, a questão de saúde física, emocional, é, relacionamento, família, tudo é colocado em xeque na terapia, e aí você começa a entender muitos dos seus traumas, crenças limitantes, e todas essas palavrinhas aí que são bem famosas hoje em dia, quando se fala sobre saúde mental, mas que sempre existiram, né? A gente só não falava muito. Então, todo mundo tem trauma, todo mundo tem problemas aí emocionais para lidar. A gente às vezes só não sabe ou não acessa tanto esse lado nosso, mas todo mundo precisa. Por isso que eu falo que eu sou a testemunha da terapia. Eu prego terapia para todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia assim como todo mundo acorda e escova o dente, sabe? Porque é um processo de autoconhecimento muito importante, né? E que todo mundo deveria ter acesso, né? E é aquilo, quem faz terapia às vezes paga para cuidar da cabeça, porque outras pessoas não pagam para cuidar da cabeça. Então é aquilo, você faz terapia para lidar com quem não faz, ou quem acha que não é importante, né? Mas todo mundo deveria fazer, e acho que a gente viveria num mundo bem mais evoluído, sabe? Seria tipo aquela imagem do livrinho do Testemunha de Jeová, todo mundo no paraíso, porque tá todo mundo com a terapia em dia. Brincadeira, gente, é meme, porque é aquilo, né? Ir pra terapia também não significa que você vai resolver todos os seus problemas. Você só vai ter mais recurso para lidar com os seus problemas. Essa é a grande diferença, né? Porque também a gente tem que parar com essa ideia de que a terapia vai resolver tudo e de que você é muito bonzinho e muito evoluído e ser de luz porque você faz terapia e o outro não. Não é bem por aí a parada, né? Além da terapia, tem a prática, tem a coisa de viver o que você aprende,
tem o fato também de que você não tem que ficar mentindo para sua terapeuta, porque às vezes a gente quer tirar 10 na terapia, né, como dizem, a gente quer ir bem, e às vezes a gente omite algumas coisas do terapeuta, né. Eu não, na verdade, eu aproveito esse momento de terapia para chorar tudo que eu preciso e, enfim, falar sobre tudo com a minha terapeuta, mas eu sei que tem gente que ainda tem um certo receio de falar de alguns determinados assuntos, né. E é totalmente normal, porque pensa que é uma pessoa, de certa forma, desconhecida quando você começa, né. Eu falo que terapeuta é que nem date, assim, tipo, é que nem ir para primeiro encontro, você tem que dar um match ali, né, ter uma química com o terapeuta, nem sempre você vai acertar de primeira. Eu cheguei aí em terapeutas que eu não gostei tanto da abordagem e, no caso, a minha terapeuta atual é a segunda que eu faço um tratamento mesmo efetivo. Eu fiquei quase 3 anos com uma e agora estou há 1 ano com essa atual e tem sido ótimo. E para além da terapia, eu também, estou me planejando neste ano de 2025 para fazer análise, né, porque, algumas pessoas não sabem, mas a terapia do método que eu faço, a TCC, ela não abrange tanto lidar com questões do passado, são mais questões do momento presente e pensando um pouco em futuro, né. Mas pessoas que tiveram algumas situações mais complicadas de vida no passado e às vezes não tiveram recurso para tratar, eh, podem precisar de análise para, sabe, ir lá naquela ferida mal curada, cutucar um pouquinho e limpar e de repente cuidar disso melhor, né. E eu tive a percepção disso no ano passado, com algumas situações que eu vivi, de que, na TCC eu não vou conseguir lidar com isso, porque as minhas questões presentes e pensando um pouco em futuro, até que não estão tão mal resolvidas dentro de mim, sabe, pelo menos é a sensação que eu tenho. Mas as questões do passado, elas me pegam no lugar de: "Putz, eu não queria tanto acessar isso, mas talvez eu precise", né, porque é nos momentos em que a gente se engatilha ou que a gente revive um trauma, é que a gente entende: "Poxa, isso aqui não tá tão curado dentro de mim ainda, né, e eu preciso trabalhar nisso". Mas voltando para o foco principal do episódio em relação a projeções, eu acho que a gente foca muito em amor romântico quando fala de projeção, mas a primeira quebra de projeção que geralmente nos impacta muito é a projeção que nós fazemos do nosso vínculo inicial ali, do nosso primeiro laço, do nosso primeiro local de convivência, que é a nossa família, né, ou sobretudo os nossos pais ou quem nos criou. Quando a gente entende que os nossos pais são seres humanos que erram e que não são perfeitos, isso quebra uma grande projeção que nós fazemos, né. E eu tive essa quebra talvez um pouco cedo demais, de entender algumas coisas, que não dá para romantizar certas relações, mas agora depois de adulta, mais ainda, só que num lugar de entender: "Tá, legal, as pessoas não são perfeitas, pai e mãe não é perfeito, avô, avó, tio, tia, primos, enfim, todo mundo tem defeito, mas independente disso eu consigo tentar ter um olhar empático e amar essas pessoas, né. Não significa que eu concorde com tudo e que eu aceite tudo, mas eu consigo ser um pouco mais compreensiva. E aí, claro, dentro desse lugar de ser compreensivo, a gente também tem os valores para alinhar, assim como no relacionamento. Poxa, quais são as bordas e limites que eu tenho que estabelecer nesses relacionamentos e vínculos que eu tenho, né? Então, a começar pela família. O que eu aceito, o que eu não aceito, porque isso vai te dando munição para definir isso nas suas outras relações também. Então, nas suas relações de trabalho, com os amigos, em todos os locais onde você está, você aprende a, delimitar, né, o que você aceita e o que você não aceita. E eu aprendi isso um pouco tarde, a terapia me ajudou a aprender a colocar essas bordas e limites, porque eu sempre fui uma pessoa muito permissiva e que gostava de agradar. Antes da terapia eu era outro ser humano, né, eu falo que é AC, né, ou aliás AT, antes da terapia e DT depois da terapia, então é uma Carol antes da terapia e outra depois. Mas isso é completamente normal, depois que a gente vai para terapia a gente aprende
a lidar com as nossas emoções de um jeito diferente. Nem todo mundo vai entender. Tem gente que vai achar maravilhoso, tem gente que vai achar péssimo, tem pessoas que vão preferir o seu antigo eu, e tem pessoas que vão entender que você mudou. Mas quando a gente aprende a falar mais não, quando a gente aprende a quebrar também a projeção das pessoas sobre nós, a gente tem a tendência a decepcionar algumas pessoas, sobretudo aquelas que se beneficiavam da nossa versão permissiva, da nossa versão boazinha, que só falava sim para tudo e que às vezes se anulava para fazer o outro feliz, né? Então é completamente normal que as pessoas se decepcionem quando você tem que ser um pouco mais rude ou falar mais nãos. Isso, enfim, acontece, né? A gente não vai agradar todo mundo, tem aquela frase bem clichê de ai, nem Jesus agradou, quem dirá eu, né? Claro que às vezes as pessoas usam esse tipo de frase para serem pessoas com comportamentos meio duvidosos, mas não é o caso que o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, cara, você sendo você, dando o seu melhor, ou sendo permissivo ou não, ainda assim vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar de você, independente do seu comportamento, mas o mais importante eu acho que é você entender, tipo, isso aqui é viável para mim, isso aqui me faz bem, me faz feliz, independente se vão entender ou não, né? Desde que você não esteja atrapalhando a vida de ninguém, é importante você se perceber no mundo, perceber o que dá para fazer ou não e fazer dentro das suas possibilidades, né? Eu não deixei de ser uma pessoa empática e, de certo modo, altruísta, eu só tento dosar e pensar, tá, até para ser altruísta, até para ser empático, às vezes a gente tem que ter certos cuidados para a gente não se anular e não deixar de se olhar também, de se cuidar, senão a gente esquece um pouco da gente também, né? E voltando no tema principal do podcast, né, a questão da projeção também, bom, isso é muito comum que aconteça, da gente fazer projeções, principalmente quando a gente se apaixona, né? Quando a gente está conhecendo alguém e ainda não sabe 100% sobre a pessoa, porque acho que a gente nunca vai conhecer 100% alguém, mas a cada vez que a gente vai se comunicando mais, convivendo mais, a gente vai conseguindo observar todos os pontos, né, daquele indivíduo, e nem tudo vai nos agradar, algumas coisas sim, e aí que eu acho que se diferencia o que é amor e o que é projeção, né? Porque o amor é uma construção, na minha visão, é algo que você vai aprendendo. Ninguém já começa um relacionamento amando, principalmente no quesito amoroso, mas a gente vai aprendendo, né? E eu acho que o mais difícil, a projeção mais forte que a gente faz é na vida amorosa, porque se a gente parar para pensar, quando se fala de amor familiar ou com amigos, é um pouco diferente do amor romântico. Vou dar o meu próprio exemplo pessoal, e aí vocês podem concordar ou não, mas um exemplo. Eu amo muito meu pai. Meu pai é uma pessoa com quem eu posso contar para muitas coisas, mas eu me lembro que antes de eu ser um pouco mais racional e estudar sobre comportamento humano, sobre psicologia e várias coisas que eu gosto, eu tinha muito uma idealização que eu fazia e uma projeção do que eu gostaria que meu pai fosse, né? Vou dar um exemplo. O meu pai é um homem que ama de um jeito que é muito comum dos homens amarem, e principalmente homens na idade dele, assim, mais ou menos, 50 anos, que é aquele amor do ato de servir. Então, meu pai é um cara que não vai ficar de muita melação, abraçar, beijar, falar que ama, mas ele vai fazer o que puder por você. Então, meu pai me mostra que me ama no dia a dia, quando ele vai me buscar na estação de trem, porque tá tarde para eu voltar sozinha para casa, quando eu tô sem grana nenhuma e tô com a autoestima lá embaixo, ele vai e me faz um pix para eu me sentir melhor, que foi uma coisa que ele fez muito, inclusive no último ano, quando eu estava desempregada. Ele é um cara que, quando me viu sofrendo por questões emocionais, é, mesmo com o jeitão durão dele, falou: que isso, bola pra frente, vamos aí se cuidar, cuidar da sua cabeça, você é uma mulher independente, você vai conseguir lidar com isso, sabe? É aquele jeito meio pai mesmo de ser, que às vezes é meio orgulhosão, assim, mas você vê carinho nos detalhes, o cuidado em pequenas coisas que ele faz, né? Nesse último momento que eu passei com o meu gato, eu tenho um gatinho que estava doente e acabou falecendo, né? A gente
optou por fazer eutanásia. Depois, no outro episódio, eu posso explicar melhor. Mas, enfim, meu pai é aquele cara que me ajudou muito nesse período, me levando em veterinário, me ajudando a montar a cadeira de rodas e resolver todos os pepinos assim que surgiram nesse meio tempo. E isso é um ato de amor, né? Isso é uma demonstração de amor, do jeito dele. E hoje eu entendo, mas quando eu era criança eu queria muito que meu pai fosse mais carinhoso, e eu não sabia muito como dizer isso para ele, como pedir, mas eu ficava um pouco triste assim. Mas hoje eu entendo que é o jeito dele. Inclusive, até eu mesma assim, eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade de demonstrar de forma física, né? Aquele afeto físico, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. E eu aprendi a melhorar isso no meu último relacionamento, porque a pessoa era mais carinhosa nesse sentido, e eu fui me desbloqueando, mas eu já tive relacionamento onde eu tinha dificuldade de abraçar, de beijar, de ser calorosa nesse sentido, mas não é porque eu não amava, é que eu aprendi o amor de outro jeito. Eu nunca fui uma criança que recebeu muito afeto nesse quesito físico, sabe? As formas de afeto que eu recebi sempre foram muito nesse lugar, no ato de serviço, algumas palavras de afirmação. Então eu recebi amor em outro lugar e eu não sabia também como dar ao outro algo que eu não tive, que eu não aprendi. Então eu fui reaprendendo a amar, né, digamos assim. Mas o que eu quero dizer quando eu parei de projetar o pai que eu queria e aceitei o meu pai do jeito que ele é, isso fez com que eu o amasse de maneira genuína. Então é aquela coisa, esse é o jeito do meu pai, sabe? Ele não vai mudar, mas ele me ama, né? Da forma que ele pode amar, ele me ama e é isso. Estou satisfeita com o modo como ele pode me amar hoje e não quero que ele mude, porque senão ele vai deixar de ser ele mesmo e vai ser aquilo que eu projetei. E aí a gente volta naquela coisa, né, do que é, você me ama incondicionalmente ou um pouco diferente, que é a questão da música, né? Só que isso, para você lidar com isso quando se trata de família, amigos, é mais fácil, né? Agora, quando a gente pensa num parceiro que é pro resto da vida, talvez seja um pouco mais complexo, porque se de repente eu quero receber amor de maneira mais afetuosa, no sentido de afeto físico, toque físico e tudo mais, e aí o seu parceiro não tem isso, às vezes a gente tem essa tendência, então eu não vou insistir. E com família não tem essa, né? Eu não posso falar, eu não quero mais esse pai, eu não quero mais essa mãe, eu não quero mais esse irmão. Tipo, a gente não tem como mudar isso. Agora, quando se trata de relacionamento amoroso, a gente tem a opção de escolher ficar ou não. Então, eu acho que até por isso que a gente coloca muitas fichas, né, e projeta muita coisa. E acho que também tem uma coisa de, às vezes, a gente gostar muito de como a gente de como a gente se comporta em um relacionamento. Então, quando a gente até termina, às vezes, uma relação, eu sinto que, muito mais do que sentir falta do relacionamento, a gente sente falta de quem a gente era nesse relacionamento, né? Porque às vezes você sabe todos os motivos que te fizeram terminar uma relação, e ainda assim você sofre com isso. Muito porque tem a rotina, os costumes que você já tinha naquela relação, mas eu também acho que a gente sente falta de quem a gente era. Eu gosto muito da minha versão quando eu tô namorando, sabe? Porque eu sou uma boa namorada e eu sei disso. Quando eu tô me relacionando, eu sou uma versão muito legal de mim mesma, que às vezes sozinha eu não sou, sabe? Mas tudo bem também, né? Eu acho que a gente vai reaprendendo. Por exemplo, agora eu tô solteira, mas eu tô numa fase solteira minha que eu gosto, que é uma fase onde eu consigo ouvir love song e não pensar em ninguém, sabe? Tipo, ouvir música romântica e não ficar chorando, porque já tem coisas relacionadas ao amor que estão mais bem resolvidas dentro de mim. Coisa que há, sei lá, 2 anos atrás eram muito mais difíceis, né? Então a gente vai, como eu falei, criando uma casca cada vez mais grossa e repertório emocional para lidar um pouco mais fácil com as coisas, né? Não é que a gente não sofra, mas a gente talvez sofra por menos tempo, sabe? A cada vez que a gente se relaciona de novo, talvez as decepções vão cessando e doendo cada vez menos, porque a gente já está um pouco mais anestesiado para lidar com as coisas. Se isso é bom ou ruim, não sei. Eu tenho uma tendência a pensar que é bom, né? Que cada vez que você se relaciona mais, você vai aprendendo mais rápido a detectar
até onde eu posso ir por isso, até onde vale a pena e onde não vale mais a pena, né? E aí a tendência é que a gente projete menos, né? Pelo menos é o que eu tenho tentado. Bom, gente, acho que é isso. Falei. Espero que eu tenha me feito entender. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com todas essas coisas que vêm das vozes da minha cabeça. Se eu pudesse deixar indicação para vocês sobre livros e obras, falando um pouco sobre essa questão do amor em si, eu, como falei, vou deixar a indicação do livro Tudo sobre o Amor, de Bell Hooks, que é maravilhosa. E, bom, falando sobre filósofos e pessoas que gostam de tratar desse assunto de projeção, temos o querido e famosíssimo Freud, né? Como diriam, Freud explica, então Freud explica bastante sobre projeção, então é interessante dar uma pesquisada aí na internet, dar um Google sobre as obras de Freud, onde ele fala bastante dessa coisa de projetar, sobre o ego, né, que é um assunto complexo de falar, mas que eu gosto também de estudar, acho que dá para tirar muito aprendizado disso. E é isso, gente, deixar de projetar é muito impossível na minha visão, assim. Seria uma utopia dizer que nós não vamos mais projetar as coisas. E não só em relação ao amor, né? Mas também em relação a muitas coisas, fazer projeção na vida profissional, carreira, futuro, a gente sempre vai projetar. Mas a ideia é que a gente sofra menos quando essas projeções não forem atendidas. E o recurso para isso principal, na minha visão, é muita terapia e viver, né? Viver vai te dar os mecanismos e recursos que você precisa para lidar com a quebra das projeções. Bom, gente, é isso. Esse episódio é um pouco sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana estaremos aqui novamente, conversando. Abro aqui o espaço para vocês deixarem comentários, o que vocês pensam sobre esse assunto e que vocês me deem apoio aí ouvindo o podcast. Até o próximo episódio. Beijo, boa semana.